próximo propósito da epístola. E este é para proteger os santos. Para proteger, melhor dizer, os filhinhos. Quando dizemos os santos, muitas pessoas ficam meio confusas. Não, um santo qualquer pessoa. Está referindo o santo a qualquer crente em Cristo. Mesmo que muitas vezes nós não demonstramos vida santa, nós somos filhos de Deus. E deve ter esse processo de santificação em toda a nossa vida. E então, esse outro propósito para escrever a epístola era para proteger os filhinhos. Podemos voltar para 1 João e podemos ler agora capítulo 2. Nós lemos versículo 12, 1 João 12, e eu quero ler esse de novo, mas depois vamos passar para outro versículo. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados, para proclamar perdão. Mas agora nós vamos pular para o versículo 26 e vamos ler um versículo curto. Diz aqui: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Há muitos crentes confusos acerca de perdão. Muitas vezes gastam dias, meses, anos pedindo perdão e eles sintam, sabendo que não foram perdoados. Agora me diga a razão por que não foram perdoados. O que está dito em 1 João 9? Confessar os seus pecados. Nomear, dizer sobre esse pecado, esse erro cometido, do que é pecado perante Deus. Confessar, um coração contrito, olhando para Deus, honestamente. Eu pequei, eu fiz, não me amo. Mas há muitas pessoas que estão confusas nisso, por causa de ensinos diversos. E Deus quer nos proteger dos ensinos errados sobre salvação. Há muitas pessoas que acham que posso perder minha salvação. Eu fiz tal coisa, ou tal, né? Já perdeu o tempo. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas sendo salvo, vamos nos manter em comunhão. Nós lemos aqui versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A palavra enganam ou engana significa fazer vaguear, desviar, para caminhar errado. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, querendo desviar você na sua fé. Esses que seduzem a pecar, desviar do caminho certo, metaforicamente, desviar-se da verdade, levar ao erro, desviar-se do caminho certo ao caminho errado.
afastar-se da verdade. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. O apóstolo está falando aqui de falsos mestres que se engajaram no esforço ativo de enganar os verdadeiros filhos. Perder sua confiança e duvidar da própria perdão dos pecados. O apóstolo está falando aqui de falsos mestres que se engajaram no esforço ativo de enganar os verdadeiros filhinhos, a perder sua confiança e duvidar da própria perdão dos pecados. Estas coisas, versículo 26, estas coisas vos escrevi. Estas coisas referem-se à descrição e advertências sobre os anticristos nos versículos 18 a 25. E então devemos ler esses versículos para entender melhor o versículo 26. E nós vamos começar com o versículo 15. Versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, mesmo sendo filho. O crente pode não ter o amor do Pai, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, desejos fortes para o pecado. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, versículo 18. Filhinhos, novamente, esses referindo aos nascidos em Cristo, todos, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Quando permanece, está se mantendo em comunhão. Quando perder, é o quê? Aquela barreira está levantada. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam.
Estas coisas referem-se à descrição e advertências sobre os anticristos nos versículos 18 a 25. Contra tudo isso, o crente precisa ser protegido. E esses versículos são projetados para fazer exatamente isso, nos proteger. Há perigos que cercam o crente por todos os lados. Mas nenhum mais prejudicial do que aqueles que vêm a nós disfarçados dos que vos enganam. Eles vêm não como inimigos declarados, mas como amigos, promovendo o nosso próprio bem. A história do homem é um registro de engano por sedução. A sedução sutil causou a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós lemos: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? Enganou ela com essa pergunta. Segundo Coríntios, capítulo 11, segundo aos Coríntios, capítulo 11, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, nós lemos: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Está vendo? O crente pode ficar enganado como Eva. Eu posso, você pode, qualquer um de nós pode ser enganado pelos falsos verdades. Cristo adverteu seus discípulos que o aumento de enganos por falsos profetas caracterizaria o fim dos tempos. Nós lemos acerca disso em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Vamos para Mateus 24, versículos 4 e 5. Diz aqui: e Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Também versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, doutores, pastores, professores da palavra, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vamos para 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. Porque o apóstolo Paulo fez uma advertência semelhante. Olha o versículo 13. 2 Coríntios 11, 13.
Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será as suas obras. E podemos ler também Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vamos começar com o versículo 10 do capítulo 1. Tito 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O apóstolo Paulo advertiu que os últimos dias seriam caracterizados pela atividade bem-sucedida de sedutores. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A frase últimos tempos parece prever um tempo posterior à escrita da epístola. Estamos morando nesse tempo. O afastamento da fé aqui não se refere à apostasia final, que se manifestará depois que a igreja for arrebatada, como se encontra segundo Tessalonicenses 2, mas sim as experiências da igreja, dos membros da igreja, das pessoas compostos da igreja, que antecederam aquele tempo. Paulo advertiu sobre espíritos enganadores que levariam alguns da fé. Vamos continuar um pouquinho mais. Em sua segunda epístola a Timóteo, Paulo escreveu: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 3: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aqui os últimos dias refere-se àqueles dias que encerrarão a dispensação da igreja, a serem seguidas imediatamente pela vinda de Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, ele tem em mente aquele tempo próximo ao fim da presente era, o século. No entanto, em ambas as passagens, a advertência é soada contra espíritos enganadores.